Olá, tudo bem? Mais uma oportunidade de continuarmos a aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. O tema de hoje é o caminho. Quem é o caminho? A Bíblia fala do caminho. Qual caminho devemos seguir para realmente andarmos de acordo com a palavra de Deus? Quando você vai para o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, há caminho que para o ser humano parece que está tudo certo, mas no fim vai dar em caminhos de morte. Quando você vai para a palavra de Deus, a Bíblia apresenta o caminho no qual devemos andar. No livro de João, capítulo 14, o versículo 6, a palavra de Deus vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se Jesus é o caminho, vamos raciocinar. Qual dia da semana Jesus descansava? Qual dia da semana Jesus tirava para ir aos cultos? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que Jesus tinha o costume de ir à igreja aos dias de sábado. Pois se Jesus é o caminho, eu tenho que andar nos caminhos de Jesus, qual é o dia de eu cultuar a Deus? A Bíblia está dizendo que é ao sábado. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, eu tenho que ser uma pessoa que sai o que da minha boca? A mentira ou a verdade? A verdade. Você entende como quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que a Bíblia te apresenta realmente o verdadeiro caminho que a gente tem que seguir? Quando você vai para o livro do Apocalipse, o capítulo 18 e o versículo 4, você percebe que ali há outros caminhos que não é o caminho de Jesus. Mas aqui no Apocalipse 18, 4 vai dizer assim, ouviu outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Olha só, retirai-vos dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Queridos, Deus tem um povo fora dos caminhos do Senhor e Ele está fazendo um apelo: sai daí, povo meu. Deus tem um povo sincero que não anda nos caminhos do Senhor e Deus faz um apelo. Qual é o apelo? Sai dela, povo meu. Ou seja, por quê? Para que vocês não sejam participantes dos seus enganos. Queridos, Deus tem um povo e Ele quer que esse povo dele saia do meio do engano, ou seja, saia do caminho errado e venha para o caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho certo é o caminho de Jesus. É esse caminho que devemos andar, o caminho de Cristo. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e 14, vai dizer assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho, presta atenção, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entrarão por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertarão com ele. Queridos, aqui está falando de dois caminhos: o caminho largo, que é o caminho das facilidades que o mundo oferece, e o caminho estreito, que é o caminho difícil de você abdicar das coisas erradas deste mundo, que é o caminho de Cristo. Quando você tira um dia de repouso para descansar no dia que a Bíblia está dizendo que é o dia que Jesus ia, esse é o caminho estreito. Quando você tira um caminho estreito para andar com Jesus, este é o caminho estreito. E ele está falando que largo e espaçoso é o caminho que vai conduzir à perdição. Queridos, tem dois caminhos: ou você vai ser encaminhado para um caminho que vai conduzir à salvação, ou você vai ser encaminhado para um caminho que vai conduzir à perdição. Que possamos buscar sempre o caminho que vai conduzir à salvação em Cristo Jesus, porque o caminho que vai conduzir à salvação é o caminho sempre que Jesus vai estar de braços abertos, nos buscando, querendo nos guiar a fazer sempre as coisas certas. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, o verso 34, vai dizer assim,
Entrai, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, as pessoas que vão entrar num caminho estreito vão herdar um reino que está preparado desde a fundação do mundo. No verso 41 do mesmo evangelho de Mateus, capítulo 25, vai dizer assim, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. As pessoas que escolherem andar em caminhos que não é o caminho de Jesus, que é um caminho que conduz à porta estreita, à porta larga, que é um caminho que conduz à porta larga, esses vão ser queimados no lago de fogo, que não foi preparado, o fogo não foi preparado para o ser humano. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas as pessoas que andarem no caminho estreito, no caminho de Jesus, que Ele é o caminho, e esse caminho que você tem que andar da dificuldade, mas confiando sempre em Deus. Você vai passar por dificuldade, mas você vai ter bom ânimo, porque você confia em Deus, você deposita todas as suas confianças em Deus. Esse vai herdar um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que a gente nem sequer pode imaginar as maravilhas que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração e você possa realmente entender que Deus nos ama de uma forma tão grande que enviou seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer o melhor para cada um de nós. Que possamos orar ao nosso Deus pedindo a orientação sempre do Espírito Santo para que possamos ser sempre guiados no caminho estreito, que é o caminho que vai conduzir à salvação. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para toda a nossa vida. Que o Seu Santo Espírito nos guie sempre nos caminhos que vai sempre guiar aos passos do Senhor Jesus. Nos perdoa os nossos pecados e nos guie sempre em Teus retos e perfeitos caminhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.